Livro de Apocalipse, capítulo de número 1. Nós vamos ler a partir do verso de número 9. Apocalipse 1, a partir do verso 9, diz o seguinte. Vou ler na Almeida, Revista Corrigida. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, verso 13, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como uma lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 gumes ou fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Amém? Amém. Mantenha a Bíblia aberta. Eu quero falar com os irmãos sobre essa visão gloriosa que João tem a respeito de Jesus Cristo. Como a gente vem estudando desde o ano passado o livro de Apocalipse, é um livro que ele não é fechado, ele é um livro aberto. Ele não é um livro que é no sentido enigmático para que ninguém entenda, muito pelo contrário. O objetivo dele é justamente para que a igreja entenda, ouça e pratique, e assim seja bem-aventurado, né? Então, João, ele está introduzindo aqui o livro. Ele ainda está na parte introdutória. Os primeiros versículos de 1 a 8, ele vai dizer que essa revelação provém de Jesus, e que quem deu a Jesus foi Deus. E é interessante que, se a gente pega Atos capítulo de número 1, ou outros textos, quando perguntam a respeito dos fins dos tempos, Jesus disse que ninguém sabe, nem o Filho do Homem, não foi dado. E aí, quando chega aqui em Apocalipse 1, diz que quem deu essa revelação a João foi Jesus, e quem deu a Jesus foi Deus, essa revelação a respeito das coisas que devem acontecer. Agora, qual é o contexto de tudo isso? Quando a gente chega no verso 9, ele diz assim: é a primeira vez que ele se apresenta no livro: eu, João,
que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino na paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Patmos. Então olha só, primeiro, olha como que João se apresenta. Ele não se apresenta como se fosse uma pessoa extremamente honrada, uma pessoa extremamente diferente, distante dos seus ouvintes. Não, eu sou uma pessoa que estou em outro patamar. Não, eu sou vosso irmão. Ele não se apresenta como um grande apóstolo e poderoso, mas ele se apresenta como alguém que também sofre, que também está na mesma paciência, no mesmo reino, e que também é irmão. Então ele tem uma identificação com os seus leitores. E aí ele mostra 3 características que estão presentes naqueles que abraçaram esse evangelho, que é a aflição, que o Naldo comentou, que a pastora Márcia acabou de mencionar, e que em inúmeras passagens bíblicas, Jesus ele deixa claro o quanto que a aflição iria acompanhar os seus discípulos. Por exemplo, João 16:33, Jesus diz que ele tem dito aquelas coisas para que no mundo tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Paulo diz em Atos 14:22, reforçando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, porque é importante que eles permaneçam firmes apesar das grandes tribulações. Se conquiste o reino de Deus. Então, iria acompanhar a gente. Acompanhou João, acompanhou os apóstolos e iria acompanhar a gente. Mas, o que é claro aqui nesse texto? Que embora a gente tenha aflições e tenha tribulações, Deus também nos concede a paciência necessária para suportar essas aflições. Estando nós fazendo parte desse reino, Deus ele não apenas nos concede a graça de crer e de padecer, mas Ele também nos dá a graça de ter a capacidade de resistir a esses momentos. Por isso que muitos textos nos diz que os justos vão passar por aflições, mas o Senhor o livra de todas. Por isso que Paulo diz em Romanos 5, a partir do verso 3, que a tribulação produz paciência, experiência, esperança. Ou seja, a grande tribulação que a gente passa, as tribulações que a gente passa no nosso dia a dia, também produzem em nós uma maneira de ser diferente. Ela vai nos moldando e vai nos trazendo benefícios como a própria paciência. Agora, onde que João estava? Ele estava numa ilha chamada Patmos. Era uma ilha em que ficava próximo ali ao mar Egeu, e que os imperadores ou que os políticos mandavam as pessoas que não adorassem ao imperador. Domiciano foi o primeiro que trouxe para si, arrogou para si o título de Senhor e Deus, e foi um imperador maligno que os presos políticos ele enviava à ilha de Patmos, em que as pessoas tinham que trabalhar, as pessoas que ficava distante, perdiam seus direitos civis, e João estava aqui nesse momento cheio de tribulação, e nesse contexto acontece isso, essa revelação. Mas por que ele foi mandado lá? Ele mesmo explica, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Ele não foi mandado para lá por ser um malfeitor, mas por ser um benfeitor. Ele não foi mandado para lá por ser alguém que matou, que roubou, que fez algo ruim para outras pessoas. Mas o grande crime de João foi pregar o Evangelho. E olha só, ele diz no verso 10: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Aqui já começa
o momento épico que ele vai visualizar. Aqui começa a visualização de tudo aquilo que ele vai descrever ao longo do livro. Ele vai mostrar que esse momento, ele não é produto dos seus pensamentos, não é as racionalizações que ele teve a respeito de quem é Jesus, não. Essa visão é uma visão sobrenatural, e é por isso que ele diz: fui arrebatado em espírito, mostrando que as coisas que ele vai descrever nos versículos subsequentes tem a ver com essa experiência de êxtase, essa experiência de estar para além do corpo. Ele estava em espírito. No dia do Senhor, que era comumente chamado pelos cristãos domingo, em razão de Jesus ter ressuscitado no domingo, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. E aqui é importante destacar esse como. Você vai observar que todas as descrições que João vai dar a respeito de Jesus, pés semelhantes ao latão reluzente, ele vai utilizar muito os termos semelhante e como. O momento que ele está presenciando, vendo, sentindo, é tão para além da compreensão humana, é tão excelso, é tão supremo, que ele tem que usar linguagens comparativas, para que as pessoas possam ter a mínima noção do que foi esse momento. E ele vai dizer: eu ouvi uma grande voz como de trombeta. Ele retoma ali textos do Antigo Testamento que lembram uma voz forte como de trombeta. Uma coisa importante também da gente ressaltar aqui é que todas essas descrições que ele vai dar é como se fosse uma introdução daquilo que ele vai falar para as 7 igrejas. Você vai notar que todas essas descrições que ele dá a respeito de Jesus, elas são repetidas, reiteradas, reafirmadas às 7 igrejas. Vou mostrar alguns exemplos. Capítulo 2, verso 1, Jesus se apresenta assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isso diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Verso 8 do capítulo 2 vai dizer à igreja de Esmirna: ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve, isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. O verso 12, a igreja que está em Pérgamo, ele vai dizer assim: ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve, isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Verso 18, e ao anjo da igreja de Tiatira escreve, isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente, ou como bronze polido em outras traduções. Capítulo 3, verso 1, e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve, isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tem nome de que vives, mas está morto. E por último, o verso 7 do capítulo 3, ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, e o que tem as chaves de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre, né? Que também remetendo às chaves da morte do inferno, conforme ele diz no capítulo 1. Portanto, é como se João estivesse ambientando o autor, dizendo: olha, você que está lendo essa carta, presta atenção a respeito de quem eu estou falando. Eu estou falando daquele que tem vestes talares, que os seus pés semelhantes ao latão reluzente, que tem olhos como chama de fogo, cabelo e cabeças brancas, a boca sai uma afiada espada de 2 gumes,
tem um cinto no seu peito, ou seja, prestem atenção em quem eu estou dizendo, porque este a quem eu estou apresentando, ele vai falar, e quando ele vai falar, vocês têm que prestar atenção naquele que fala, porque ele não vai falar a partir de alguém que não sabe, que não entende, que não tem prerrogativas de dizer. Ele vai falar como alguém que tem olhos como chama de fogo. Então todas essas características vão ser reafirmadas para falar com a igreja. Muito bem, quando ele diz que ele foi arrebatado e ouviu essa grande voz, essa voz disse o seguinte: o que dizia: o que vês, escreve num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Lembrando aqui que essas 7 igrejas simbolizam a igreja como um todo. O número 7 simboliza plenitude, completude, porque se vocês notarem, na Ásia não era apenas 7 igrejas que haviam ali. Tinha Antioquia da Síria, tinha Colossos, tinha outras igrejas, mas ele separa 7 para lembrar essa completude. Ele não está falando apenas aquelas igrejas, ele está falando com todas as igrejas de qualquer época, de qualquer momento histórico, cultural. Ele está falando com você e comigo. Então, ele diz: e virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Olha que interessante, quando ele escuta a voz, que é uma voz estrondosa, forte, como de trombeta, ele vira-se para ver quem falava com ele, e quando ele vira, ele não vê a pessoa que falou, ele não vê Jesus. Primeiro, antes de ver Jesus, ele vê 7 castiçais de ouro, que ele é o candelabro, é a menorá. E o que simboliza esses 7 castiçais de ouro? Se vocês lerem o verso 20, Jesus mesmo explica: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e os 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, o que isso significa? O que isso significa? Antes de João ver Jesus, ele vê os 7 castiçais. Só depois ele olha para Jesus. Significa dizer que a igreja, ela é quem resplandece Jesus, é ela quem fala de Jesus, é ela quem primeiro proclama. Nessa terra, a igreja é quem faz conhecer Jesus. Nós somos os castiçais, luz. Castiçal, ele era colocado no tabernáculo, que era como se fosse o templo, só que móvel, né? Aonde tinha ali os lugares santo e o lugar santíssimo, e entre o lugar santo e o lugar santíssimo tinha a menorá, tinha ali os 7 castiçais, e ela iluminava. E a igreja é essa luz que alumia para o mundo Jesus, mas não é uma luz que tem luz própria, que tem em si mesmo um fulgor. Muito pelo contrário, nós somos luz no sentido de refletir a verdadeira luz. Como foi mencionado, Jesus, ele é a verdadeira luz que veio ao mundo. Então a gente é como a lua, a gente não tem luz própria, a gente reflete a luz da luz que é Jesus. Então, por isso que quando João vê, ele olha a igreja, e aí a partir da igreja ele consegue ver Jesus. Nesse mundo, nesse ponto de vista, não tem como a gente dizer que a gente tem experiências com Jesus se a gente não tem experiências com
a luz que é a igreja. A gente tem que ter experiências de cultuar, de estar em igreja, fazer parte da igreja, porque senão você vai estar falando de alguém que está fora. A pergunta é: aonde Jesus está aqui? Ele vai dizer: e no meio dos 7 castiçais, verso 13, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Ou seja, Jesus, ele está no meio da igreja. Então, se alguém quer ter experiências com Jesus, não tendo experiências em andar em comunidade, em andar com os irmãos, em andar com os discípulos, infelizmente, não vai encontrar Jesus. Jesus, ele é encontrado no meio da igreja. Ele é encontrado aqui conosco, em outros lugares, em outras denominações, em outras comunidades que de fato pregam, vivem e têm experiências com Jesus. Então, Jesus, ele está no meio da igreja. E aí, a partir desse momento, ele vai começar a trazer algumas descrições. Como é que Jesus está? Vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Isso aqui é uma descrição de Jesus como sacerdote. Essa era a características que os sacerdotes tinham que ter. Se a gente pega, por exemplo, Êxodo capítulo 28, verso 1, vai dizer assim: depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrar o ofício sacerdotal, a saber, Arão e seus filhos de Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Quando chega no verso 4, diz assim: essas, pois, são as vestes que farão no peitoral, e um éfode, e um manto, e uma túnica bordada, e uma mitra, e um cinto. Farão, pois, vestes santas a Arão teu irmão e a teus filhos, para me administrarem o ofício sacerdotal. Então aqui, João está mostrando Jesus como perfeito sacerdote. Se você lembrar também, isso aqui remete a Daniel, capítulo de número 7. Deixa eu pegar aqui. Daniel, capítulo, acho que é o capítulo 10. Desculpa, capítulo 10, verso 5. Diz assim, Daniel 10, 5: e levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. Então, a mesma visão que João teve, Daniel teve. Então ele recorre a símbolos do Antigo Testamento para dizer: olha, o que eu vi foi a mesma coisa que Daniel viu. Um homem com vestes talares, vestes até o chão, e um cinto de ouro. Jesus como nosso sacerdote, como aquele que foi superior aos sacerdotes do Antigo Testamento. Então, essa é a primeira característica que ele destaca. A segunda, ele vai dizer: vestido a teus pés com cinto pelo peito, com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca e como a neve, e os olhos como chama de fogo. Também é de Daniel. Agora Daniel 7, verso 9, é a mesma representação do que foi falado por Daniel. Ele diz assim, Daniel 7, 9: eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou, e a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã, e o seu trono chamas de fogo, e as rodas dele
fogo ardente. Portanto, o que isso significa? Cabeça e cabelos brancos dão a ideia de duas coisas: pureza, por conta de ser branco, tão branco, puro, ou seja, remete à santidade de Cristo, à sua pureza. Uma pessoa que, quando vai falar para você, ele não fala como alguém que está nos mesmos erros, ele fala como alguém que é santo, que tem total prerrogativa de exigir de você santidade, que tem total prerrogativa de exigir de você pureza, e remete à eternidade de Jesus. Representa alguém que está em a idade avançada, cabelos brancos, né? Ou seja, só que Jesus, ele tem esse aspecto de eternidade. Ele não é aquele que começou a partir de um ponto, não, ele é eterno. E quando a gente vai falar de eternidade, lembrando que eternidade não é diferente de ser infinito. Infinito tem um começo, mas não tem fim. Mas Jesus, ele não tem um início, ele é o início de todas as coisas, né? Ele é a própria eternidade. A eternidade não é uma medida de tempo, não é o contar um tempo. Se eu tirar 100 mil anos da eternidade, quanto vai sobrar? A própria eternidade. Não é uma medida de tempo. Eternidade é ausência de tempo, não existir tempo, não existir o conceito de passado, presente e futuro. Portanto, Jesus está trazendo esse aspecto de eternidade. Ele é eterno. Então, outra característica que ele ressalta, Apocalipse 1, verso de número 14, ele diz: cabeça e cabelo eram brancos como a lã, como a neve, e os olhos como chama de fogo. E o que esse aspecto de Jesus ilustra, simboliza? Que quando ele fala de algo, ele sabe. Olhos como chama de fogo significa que os seus olhos penetram tudo, iluminam tudo. Quando ele ressalta esse aspecto à igreja de Tiatira, ali em Apocalipse 2, a partir do 18, ele vai dizer também que ele é aquele que sonda mentes e coração. Então, quando ele julga, ele não julga a partir de alguém que não conhece. Muito pelo contrário, em todas as cartas ele vai dizer: eu sei as tuas obras, eu sei onde tu moras, eu sei, eu conheço, eu tenho olhos como chama de fogo, que sabe o seu andar, o seu levantar, o seu deitar, o que tu fazes, as tuas obras, o que tu deixas de fazer, eu sei. Para os outros que não conhecem, diz: tu tem nome de que vives, mas eu que olho de dentro para fora digo: tu és morto. Então, quando ele fala disso, ele fala que Jesus conhece todos os segredos do coração humano. Hebreus 4:13, ele vai dizer: e todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de prestar contas. Eu acho que o meu pai citou aqui Eclesiastes, Naldo também citou na quinta-feira, Eclesiastes 12, verso 14, vai dizer: porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, todos os segredos, quer seja bom, quer seja mal. Então, o que a gente tem que lembrar? Quando a gente está adorando a Deus, quando a gente está vivendo a nossa vida, a gente tem que lembrar que a gente adora ao Deus que tem olhos como chama de fogo, ao Deus que sabe de tudo que a gente faz. Não a gente pode até passar desapercebido pelas pessoas, pelos pastores, pelos nossos pais, pelos nossos amigos, pelo marido, pela esposa, pelos filhos, mas a gente nunca passa despercebido aos olhos do Eterno. Então, a gente tem que sempre lembrar
tanto para o bem quanto para o mal. Se a gente tem feito coisas erradas, a gente tem que lembrar: Jesus é aquele que tem olhos como chama de fogo. Se a gente tem feito coisas ruins, a gente tem que lembrar. Se a gente tem feito coisas boas, né? A gente tem que lembrar: Jesus também está olhando para isso. Então possa ser que o que você esteja fazendo, o seu chefe não reconheça, as pessoas não reconheçam, as pessoas não veem. O bem que você faz ao pobre, o bem que você faz a outras pessoas, ninguém está vendo do ponto de vista humano, mas Deus está vendo, Jesus está vendo. Então, ele ressalta isso. E os seus pés semelhantes ao latão reluzente, ou em outras traduções como bronze polido, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. O pés simboliza, o bronze simboliza o juízo, julgamento, e os pés significa que Jesus ele vai pisar o mal, né? Quando a gente pega, por exemplo, no próprio Apocalipse, se eu não estou enganado, Apocalipse 19:15, ele diz assim, Jesus utiliza os seus pés como juízo, né? E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Então ele utiliza seus pés como bronze. Quando ele diz como que parecido que tinha saído de uma fornalha, simboliza que os seus pés estavam brilhando, ele estava raiando, emitindo um fulgor, como se ele tivesse prestes a pisar. Então, Jesus ele vem com essa função judicial, essa função de juízo, para julgar. E aí, ele vai destacar outro aspecto, que ele diz assim: e a sua voz como a voz de muitas águas. Talvez aqui João ele pegue essa referência do próprio lugar onde ele estava, Patmos, perto do mar Egeu. O mar Egeu era muito conhecido como um lugar onde as águas se chocavam com as montanhas e faziam um barulho grande, aquele barulho das ondas. Mas é importante lembrar também que William Barclay ressalta que a voz de Deus como voz de muitas águas não é a única nota de Deus. Muitas das vezes Deus fala com essa voz estrondosa, essa voz forte, essa voz como de trombeta, como voz de muitas águas, mas também ele também pode falar como ele falou com Elias em 1 Reis 19:12, com uma brisa suave. Mas aqui ele fala com voz estrondosa, como a voz de alguém que está julgando, porque ele diz que quando ele veio, ele não veio para juízo, mas agora ele vai vir para julgar as nações. Muito bem, e ele destaca outro aspecto. Ele diz assim: e ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. A espada aguda de 2 fios simboliza Jesus como um profeta, como que a sua palavra, ela penetra tudo e todos, ela não tem escudo, não tem enganos, não tem ilusões que possam dar conta dessa espada afiada que penetra o coração das pessoas. É a mesma espada também citada em Hebreus 14:12. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então essa é a palavra de Deus, Jesus como um profeta. E o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. Olha que visão tremenda que João está tendo. Agora ele se atenta para a parte principal,
para o rosto. E quando ele olha para o rosto, ele não consegue parar o seu olhar ali, né? O sol é aquele, essa estrela que a gente não consegue enxergar com toda a nossa plenitude. Essa estrela que a gente tenta olhar e não consegue. É como se João estivesse dizendo: olha, eu tentei olhar para ele e eu não consegui. Mas o que eu posso dizer é, ele era como o sol do meio-dia, o sol na sua maior força. A gente não consegue enxergar. E aí, o que aconteceu com ele depois dessa visão épica, dessa visão para além das capacidades humanas? E eu, quando vi, caiu aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Se você notar, todos os profetas, todos aqueles que tiveram uma visão de Jesus glorificado, ou de Deus, eles temeram, e eles não conseguiam, todos eles se prostravam. Todos eles, e é assim que a gente deve viver, uma vida prostrada diante de Jesus, tendo experiências com Ele, e aí ele se prostra, ele não aguenta. Nenhum ser humano é capaz de ter isso. Tem muita gente que fala: eu não acredito em Deus, eu só vou acreditar se Ele aparecer aqui na minha frente. Bom, se Ele aparecer na sua frente, vai acontecer o que aconteceu com João. Ninguém suporta. Você quer ver um exemplo? Se você pega Isaías 6, que é um texto que todos nós conhecemos, ele diz que no ano que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor, e ele viu no seu trono, e ele viu serafins. E como que eram os serafins? Ele tinha 6 pares de asas. Com 2 ele cobria os pés, com 2 cobria o rosto, e com 2 voava. Por que cobrir o rosto e cobrir os pés? Porque nem os serafins, que são uma classe de anjos que estão bem próximos de Deus, eles não conseguem dar conta do poder, do fulgor, do raiar da glória de Deus. Não dão conta, ninguém dá conta. Então, João diz isso. Para caminhar para o final, ele diz assim: não temas, eu sou o primeiro e o último. E olha só, a mesma mão que sustenta a igreja é a mesma mão que coloca sobre João e diz: não temas. Então, Jesus, ele tem o poder de sustentar a sua igreja, e ele é aquele que consola você como membro, parte dessa igreja. E ele diz: não temas, eu sou aquele que sou o primeiro e o último. Não tem como, ele é o alfa e o ômega, né? Ele é o princípio, o começo e o fim de todas as coisas. Aqui ele mostra o seu poderio, o seu controle sobre todas as coisas. E o que vive: fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Aqui, no Antigo Testamento, Deus ele também era chamado de aquele que vive, ou o Deus vivo, né? E Jesus ele também tem esse título, aquele que vive. Ele diz: eu tive morto, mas estou vivo para sempre, mostrando que você e eu podemos também ser livres da morte, porque ele tem as chaves da morte e do inferno. E aí, para concluir, irmãos, olha só, do que é o Apocalipse? O que trata o livro do Apocalipse? Muita gente acha que o Apocalipse é só a respeito de coisas do futuro. Mas olha o que trata o Apocalipse. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessas vão de acontecer. Então, o que é que trata o Apocalipse? As coisas que tem visto, passado, as coisas que são, presente, e as coisas que hão de acontecer. Então o Apocalipse é um livro tão enigmático, tão profundo, melhor dizendo, tão maravilhoso, que ele trata do passado, do presente e do futuro.
Ele trata de coisas que são importantes para você hoje e para mim hoje. Para finalizar, ele diz: o mistério das 7 igrejas, das 7 estrelas que existe na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e as 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. E aqui ele encerra o capítulo 1 de Apocalipse, mas o que eu quero deixar claro para nós é que a gente tem que ter experiências com Jesus. Experiências. Essa aqui foi, obviamente, uma experiência épica, uma experiência única, exclusiva. Mas Jesus, ele não está inacessível a mim e a você. Ele está no meio da igreja. Isso simboliza que ele está perto, ele não está longe. Ele não é um Deus que é apenas um Deus altíssimo, no sentido de estar muito alto. Não, mas ele também é um Deus Emanuel, Deus conosco. Ele está acessível para mim e para você. Ele é aquele que vive. E se ele vive, você pode conversar com ele, você pode ter experiências de andar com ele. Você não pode ter as mesmas experiências com os ídolos, que não falam, que não ouvem, que não veem. Você não pode ter experiências semelhantes com o mal, né? Com nenhum outro Deus, nenhum outro ídolo, nenhuma outra religião, mas com Jesus, que é o Deus que vive. Você pode experimentar o poder da ressurreição. Você pode experimentar o poder daquele que ressuscitou e que fala conosco. E ele fala, e ele aqui mostra o seu poder, mostra que ele é sábio, que ele é eterno, que ele conhece, que ele é o sacerdote, que ele é o profeta, que ele é tudo para nós e que a gente precisa nos achegar a ele. Não temer, não precisamos temer, porque ele tem as chaves da morte e do inferno, ele é o primeiro e o último. A história, ela não caminha de maneira atabalhoada, de maneira como se estivesse fora dos trilhos. Não, a história caminha com as rédeas seguras de Cristo. A igreja está sustentada nas mãos de Jesus. Então você, igreja, então você está onde? Você está nas mãos de Jesus. Se você está nas mãos de Jesus, você está nas mãos certas. Amém? Que a gente venha ter mais confiança, mais segurança, sabendo que Cristo está conosco em suas mãos. Amém? Deus em Cristo abençoe a grande verdade do nosso Senhor Jesus. Pastor Carlos, venha fazer a administração da ceia.